Olá a todos, eu me chamo Kaique Rodrigues, sou, sou mestrando na área de Química na Universidade Estadual da Paraíba, UEPB. Irei apresentar para vocês um trabalho para o componente de planejamento e otimização de experimento, com o nome do artigo sendo a otimização da remoção de eletroquímica de amônia utilizando um projeto Box-Banking. Então, o artigo selecionado foi publicado na revista de Química e Eletroanalítica, no ano de 2011, com o qualis de A2. Então, a contaminação por amônia em corpos de água é um problema ambiental significativo. Então, pois contribui para a eutrofização, que é o acúmulo excessivo de nutrientes na água, que prejudica a vida aquática, dificulta a desinfecção de águas e emite odores desdegradáveis, e também pode participar de processos carcinogênicos, que são agentes que causam ou estimulam o surgimento de células cancerígenas. Então, a remoção de amônia enfrenta desafios significativos. Então, métodos convencionais como air dripping e troca iônica transferem contaminantes sem destruí-los, enquanto a cloração de breaking point é ineficiente e exige muito cloro. Então, métodos biológicos, embora eficazes, demandam muita fonte de carbono, grandes áreas e perdem eficiência em baixas temperaturas. Então, a oxidação eletroquímica surge como uma alternativa promissora, devido à sua alta eficiência e baixo custo e menor impacto ambiental. Então, durante esse processo, a amônia é reduzida principalmente a nitrogênio, mas a geração de nitrato é um desafio que exige atenção. Então, estudos têm explorado a influência de fatores como o pH, a concentração de íons cloreto e a densidade de corrente sobre a eficiência desse processo. Então, a metodologia de superfície de resposta, a RSM, tem sido amplamente utilizado para otimizar processos experimentais, mas a sua aplicação no tratamento eletroquímico de amônia ainda é pouco explorada. Então, esse estudo utiliza um reator eletroquímico em escala laboratorial para tratar águas residuais contaminadas com amônia. Então, empregando a combinação inérita de titânio e óxido de irídio como ânodo e cobre e zinco como cátodo. Então, o objetivo é otimizar as condições do processo para a remoção completa da amônia e de subprodutos. Então, considerando a densidade de corrente, a concentração de cloreto e o tempo de eletrólise como variáveis principais, a RSM foi usada para determinar as condições ideais e desenvolver um modelo empírico que correlaciona a eficiência de remoção de amônia a essas variáveis. Então, em seguida, a metodologia do artigo utilizou foi o planejamento experimental, que foi a RSM, que foi utilizada para otimizar as condições experimentais com o menor número possível de experimentos. Então, foi aplicado um planejamento experimental de Box-Banking para avaliar os efeitos de múltiplas variáveis e suas interações. A configuração da célula eletroquímica. Então, os experimentos foram realizados em uma célula eletroquímica cilíndrica não dividida, com a capacidade de 400 ml. Então, o ânodo utilizado foi a placa de titânio com óxido de irídio, enquanto o cátodo foi feito de cobre e zinco, ambos com uma área de 75 centímetros quadrados. Então, os eletrodos foram posicionados em uma distância de 8 milímetros entre si. Então, a fonte de alimentação de corrente contínua permitia ajuste de tensão de 0 a 240 volts e uma corrente de 0 a 25 amperes. Em seguida, foi a preparação das soluções sintéticas, onde as soluções sintéticas de amônia foram preparadas em uma concentração inicial de 100 gramas por litro de nitrogênio amoniacal, e para investigar os efeitos da dosagem de cloreto de sódio, o NaCl. Então, foram adicionadas concentrações de 1 a 5 gramas por litro, enquanto de sulfato de sódio era de 0,5 gramas por litro, que foi utilizado para melhorar a condutividade da solução.
Então, a execução dos experimentos, 300 ml de solução preparada foram colocados na célula de corrente específica e conduzidos a uma temperatura ambiental de 25 mais ou menos 2 graus Celsius. Então, mostrando então as amostras de 1,5 ml foram retiradas em intervalos regulares para análise. E, por fim, a análise das amostras. As amostras foram coletadas, foram analisadas utilizando métodos padronizados. Então, a concentração de amônia foi determinada por um medidor de íons, enquanto nitrato e nitrito foram analisados por espectrofotometria e cromatografia iônica. Então, o nitrogênio total foi medido por uma análise automática. Em seguida, temos os resultados das discussões, onde nessa tabela, a primeira tabela vai mostrar as variáveis independentes. A primeira foi NaCl, em dosagens de 0 a 1 gramas por litro. A corrente de densidade, que foi a densidade de corrente, que foi de 10 a 50 microamperes por centímetro quadrado, e o tempo que foi de 60 a 180. Então, a primeiro momento já podemos observar que o autor ele mudou na tabela 2 os valores de dosagem de NaCl e o tempo, que antes era de 0 a 1, agora foi de 1 para 5, e o tempo que antes era de 60 a 180, agora foi de 30 a 120. Ele também utilizou, o artigo utiliza 5 pontos centrais, garantindo a robustez do modelo e permitindo uma boa análise da previsão dos dados. Outra coisa também que podemos observar são os valores previstos e os valores observados. O primeiro valor de amônia para uma dosagem de NaCl é de 1 grama a uma densidade de 10 microamperes por centímetro quadrado a um tempo de 75 minutos. O valor observado foi de 48,3 microgramas por litro e o previsto foi de 47,1. Então, a diferença é pequena, indicando uma boa previsão do modelo. Já também para condições otimizadas, há uma dosagem de NaCl a 3 gramas por ml e uma densidade de 30 microamperes por centímetro quadrado e um tempo de 75 minutos, o valor previsto e o observado coincidem perfeitamente, que é 0 microgramas por ml, demonstrando a eficácia do modelo. Já para nitrito, há uma dosagem de 5 gramas por litro, uma densidade de 30 microamperes por segundo por centímetros quadrados e um tempo de 120 minutos, o valor observado foi de 29,7, enquanto o previsto foi de 26,1 microgramas por litro. Aqui há uma discrepância maior, o que indica limitações no modelo para prever formação desses subprodutos. Em seguida, temos a tabela nova, a tabela do artigo e a tabela feita por mim no Statistics. Os valores de NaCl, NaCl no quadrado e densidade de corrente e o tempo deram iguais nessa tabela. Mas o que podemos observar é que o erro puro na tabela do artigo, ele deu 0, que é uma coisa impossível de acontecer, porque qualquer alteração, por mínima que seja, tipo de temperatura ou umidade de um ambiente, pode ocasionar um erro no seu experimento. Como podemos ver na tabela que eu fiz, na tabela nova, que o erro deu bem diferente do que ele deu no artigo. Outra coisa também que podemos observar é que no artigo, o cálculo de R2 dele dá quase 1. Já na minha tabela, quando foi observado os cálculos, foi longe de 1, deu quase 0,7, o que mostra que esse valor de R2 é horrível, é uma coisa que não tem, por mais que o R2 seja uma coisa que tipo, não seja muito
validada de uma pesquisa, esse valor que deu aqui deu muito baixo. Uma coisa muito baixa que deu. Já para a segunda tabela nova, os valores eram diferentes de NaCl, da dosagem de NaCl, da densidade de corrente, e o tempo eles deram diferentes. Lembrando que os valores são os mesmos utilizados, mas nessa tabela deram diferente. Aqui também podemos observar que o erro puro dessa vez, dessa tabela, ele deu bem próximo a zero, que é uma coisa também que tipo, não deu zero dessa vez, mas deu bem próximo a zero, bem diferente do meu também, que é um valor muito maior do que o que está presente nele, e o R2 dessa vez deu mais próximo. O dele deu 0,93 e o meu deu 0,91. Em seguida, temos os gráficos de superfície para a remoção de nitrato. Então, no primeiro gráfico, que é o gráfico A, de superfície A remoção de amônia é eficiente, mas a produção de nitrato aumenta significativamente com as altas densidades de corrente e a dosagem de NaCl. Então, isso exige um tratamento adicional para esses subprodutos. Já no meu gráfico, que foi feito pelo Statistic, a remoção de amônia permanece eficiente, mas a produção de nitrato é menor do que o gráfico do artigo. Aqui, mas em condições extremas, o que indica uma otimização mais sustentável. Então, no meu gráfico, ele conseguiu minimizar a formação de nitratos, tornando o processo mais equilibrado e mais controlado em comparação ao artigo. Já no seguinte, que é em relação do tempo e a dosagem de NaCl, então, à medida que o tempo e o NaCl aumenta, a remoção de amônia melhora, como podemos ver aqui no gráfico. Então, mais a produção de nitrato também aumenta consideravelmente, especialmente em faixas mais altas, como podemos ver aqui nessa parte aqui mais laranjinha. Então, no meu gráfico, a remoção de amônia aumenta com o tempo e a dosagem de NaCl, mas a produção de nitrato é significativamente menor do que o do artigo. Então, no meu gráfico, foi mais eficiente na redução de nitratos, mantendo alta eficiência na remoção de amônia e sugerindo um processo mais controlado e sustentável. Por último, no gráfico C, a remoção de amônia, que nesse caso aqui já é do tempo e a densidade, a remoção de amônia aumenta em relação ao tempo e à densidade, mas a produção de nitrato cresce proporcionalmente, aqui, especialmente em condições de alta intensidade e apresentando um desafio mais para a sustentabilidade. Então, já no meu, aqui essa de baixo, a remoção de amônia continua eficaz, mas a produção de nitrato é mais controlada, menos em altas densidades da corrente de NaCl, aqui essa parte aqui vermelhinha. Então, no meu gráfico, mostrou um maior controle também sobre esses subprodutos, resultando em um processo mais sustentável, sem comprometer a eficiência de remoção da amônia. Temos os gráficos de Pareto, onde no artigo ele mistura tanto a da produção de amônia quanto do nitrato, ele coloca nesse único gráfico aqui, onde ele dá os valores significativos para a dosagem de NaCl, a corrente, densidade e o tempo, que são apenas 3 valores que ele dá, que são os valores significativos para ele. Então, no gráfico do artigo, a densidade de corrente em NaCl tem um impacto muito grande na remoção de amônia, e suas interações são mais significativas. Já no meu gráfico de Pareto, onde para a remoção de amônia, ele deu 3 valores significativos, que é o tempo, o NaCl e a dosagem
e não, a densidade de corrente, o tempo e o NaCl, dosagem de NaCl, e daqui são os três únicos valores significativos, que são realmente significativos. Então, no meu, a densidade de corrente ainda é a variável mais importante, diferente do gráfico de Pareto do trabalho, do artigo utilizado. Mas a dosagem de NaCl tem um impacto menos pronunciado, indicando que sua otimização foi mais equilibrada, com menor dependência de interações entre as variáveis. Então, no meu gráfico, parece ter minimizado a dependência das interações, tornando o processo mais eficiente e previsível. Em seguida, utilizando o mesmo gráfico de Pareto, aparece no artigo, mas no meu, nesse caso, para a remoção de nitrato, há 4 variáveis significativas, que são as densidades de corrente tanto a normal quanto a quadrada, o tempo e a dosagem de NaCl. Então, no gráfico do artigo, a formação de nitrato é fortemente influenciada pela densidade de corrente e pela interação entre NaCl e a densidade de corrente. Já no meu gráfico, a densidade de corrente ainda continua sendo a variável mais importante, mas, no caso, eu consegui reduzir a influência das interações entre as variáveis, resultando em menos produção de nitrato. Então, a produção de nitrato, no meu gráfico, foi mais controlada e menos afetada pelas interações, concluindo uma otimização mais eficaz do processo. E, por fim, a conclusão, onde, com base no artigo analisado e dos meus dados apresentados, é possível concluir que a oxidação eletroquímica de amônia é uma técnica promissora para o tratamento de águas, então apresentando uma alta eficácia na remoção da amônia e menor geração de resíduos em comparação aos métodos convencionais. Então, o artigo destaca corretamente os principais fatores influentes, como a densidade de corrente, a dosagem de NaCl e o tempo de eletrólise, bem como as suas interações significativas, então, no controle do processo. Então, além disso, a utilização do modelo estatístico, o Boxbank, foi adequado para prever as condições ótimas e interpretar os efeitos das variáveis. Então, mas, no entanto, sua análise evidenciou discrepâncias importantes, como a subestimação do erro puro, que foi reportado como zero, é um resultado que é irrealista, que compromete a confiabilidade do modelo. Além disso, a validação experimental apresentada no artigo mostrou-se menos precisa ao tratar da formação de nitratos, subestimando os impactos das condições extremas no aumento desses subprodutos. Portanto, o artigo traz uma base sólida, mas apresenta limitações nos detalhes experimentais e na interpretação dos dados. Então, minha pesquisa, entre aspas, por sua vez, reforça a importância de uma validação rigorosa, destacando melhorias práticas no equilíbrio.